Olá, eu sou Borges Júnior. No programa de hoje vamos falar sobre leptospirose em ambientes aquáticos. Pesquisa vencedora do Prêmio FAPEMA 2024. Aqui com a gente para falar sobre essa pesquisa, recebemos a mestre em Ecologia e Conservação da Biodiversidade pela UFMA, a Isabela Alves Paiva. Seja bem-vinda. Olá, bom dia. Sou Isabela, sou engenheira de pesca, formada pela Universidade Estadual do Maranhão. E ano passado eu tive o privilégio de ser premiada com a FAPEMA, minha dissertação, que foi titulada Sorovariedade de leptospirose circulante em duas espécies de peixes neotropicais em área lacustre maranhense, onde a gente desenvolveu uma pesquisa em comunidades quilombolas no município de Anajatuba, focando na parte de doenças infecciosas, bactérias de higiene sanitário e também parasitologia. E qual foi a simbologia do momento do recebimento do Prêmio FAPEMA 2024, reconhecimento dos estudos desenvolvidos? Foi uma felicidade muito grande, até porque eu nunca imaginei ser premiada pela FAPEMA, sendo um dos maiores prêmios que a gente tem aqui no nosso estado. Então, para um pesquisador, é um privilégio muito grande, é um reconhecimento muito grande pela sua pesquisa. E eu jamais imaginei que eu conseguiria um dia chegar lá. Então, eu me inscrevi, mas tendo aquela desconfiança, acho que não vai dar. Tem outras pessoas, é o Maranhão todo, mas as coisas aconteceram de forma diferente, então fiquei muito feliz com o prêmio. Ano passado também eu recebi o mesmo prêmio pela universidade, também com a minha pesquisa de mestrado. Então foi um ano assim, de muito reconhecimento por 2 anos de trabalho que a gente veio desenvolvendo. Isabela, vencedora do Prêmio FAPEMA 2024, o Prêmio FAPEMA que não só é o mais importante do Maranhão nessa área, na área de ciência e tecnologia, mas também um dos mais importantes da região nordeste do país. Saber de você, como é que surgiu esse seu interesse pelo tema? Bom, na UEMA a gente trabalha, eu sou engenheira de pesca, como eu falei, desde a graduação eu trabalho com bactéria, com o diagnóstico de doenças em organismos aquáticos. E a Anajatuba, ela surgiu como eles vieram até nós através da empresa Júnior, Eu também participei da empresa Júnior do meu curso. Então, através de uma parceria com a empresa Júnior dos Ciências Sociais, da UEMA, a gente desenvolveu uma pesquisa nessas comunidades e eles relataram para a gente que nesses peixes, eles costumavam, na determinada época do ano, que geralmente é no período chuvoso, que vai aí de janeiro a junho, eles encontravam vermes nesses organismos. Então, a gente coletou esses exemplares, levamos para o laboratório, analisamos e realmente observamos que aqueles vermes são, na verdade, parasitas. Então, a gente encontrou parasitos de gêneros, grupos de nematóides, monogenóides, e com isso surgiu o interesse de continuar a pesquisa através de uma pesquisa de mestrado. Então, a gente desenvolveu durante 2020 até 2023 essa pesquisa nesses ambientes, nessas comunidades. Então, a gente trabalhou desde a parasitologia, bactérias de higiene sanitária, até a leptospirose. Agora, a presença dessa bactéria, ela afeta de alguma forma o equilíbrio dos ecossistemas aquáticos e quais os riscos à saúde pública, à saúde humana? Afetar, ela não afeta porque é um ambiente natural, Então, são bactérias que elas vão estar presentes. Na leptospira, a gente tem como principal reservatório os roedores, que são os ratos. Eles têm a capacidade de albergar as espiroquetas. A leptospira ela tem mais ou menos o formato de uma espiral, ou quando a gente visualiza no microscópio, a gente consegue visualizar no formato de um Y. Então, eles têm a capacidade de albergar essas espiroquetas no rins e eliminar através da urina. Eles não apresentam nenhum sinais clínicos, diferente de outros animais. Então, essa capacidade que eles têm, o que facilita e torna eles um dos principais reservatórios da bactéria. Mas equilíbrio, ela não vai trazer porque ela vai estar presente, Então, para o ambiente em si, não. Mas para os animais que estão presentes nesse ambiente, seja animais terrestres ou animais aquáticos, Porque pode ser eliminado na urina no solo ou no próprios ambientes aquáticos, vai trazer algum problema, uma doença, alguma sanidade para esses animais. Você falou em albergar, é isso? Isso. O que seria hospedar? Exatamente. Eles hospedam essas espiroquetas dentro do seu no rins e não apresentam sinais, Então, geralmente, quando a gente fica doente, tá aí tendo alguma infecção,
bacteriana, por exemplo, a gente apresenta alguns sinais clínicos, né? E eles, na verdade, são assintomáticos, eles não apresentam sinais. Eles conseguem viver com essas bactérias sem apresentar nenhum tipo de sinal, sendo assintomáticos. Nesses seus estudos, você chegou a verificar algo no sentido de saber como é que essas espécies chegaram, essas bactérias chegaram até os peixes, como é que atingiram eles, por assim dizer, e se elas se espalham, como é que se espalham no ambiente? Não, essa parte a gente não conseguiu fazer. Então, a gente tinha duas ideias para projetos futuros, né? Entender como que ocorre essa contaminação e entender quais são os sinais clínicos que essas bactérias podem trazer para os peixes. Que aí seria uma pesquisa em um ambiente controlado, em que a gente iria infectar os peixes com a leptospira e iria acompanhar por um determinado período como que elas irão se apresentar e como que os peixes iam se apresentar tendo a infecção. O que a gente consegue ter como hipótese é que, por ser um ambiente aquático, os peixes, eles estão lá, é um ambiente natural deles, onde eles vivem, e eles dependem daquele ambiente para respirar. Então, através das brânquias, momento de respiração, é possível que essa bactéria, ela deve ter adentrado. Ou também, com um ambiente que, fora essas pesquisas, a gente também viu a qualidade de água, né, alguns fatores bioquímicos, fatores físicos, a gente conseguiu observar que esses ambientes, eles estavam sendo propício para o desenvolvimento da bactéria. Por quê? Tem pH 7, oxigênio aí entre 5 e 6. Então, é um ambiente que é propício para o desenvolvimento da bactéria. Também é um ambiente que o peixe está lá sobrevivendo. Se perguntar em relação à pertinência, à importância, por que essa pesquisa, por que estudar essa área que você está estudando ligada aí à leptospirose em aquáticos é tão importante? A gente, aqui no nosso estado, a gente tem começado a trabalhar com organismos aquáticos, né? Então, diferente de animais de interesse pecuário, né, que são os bois, búfalo, os porcos, né, suínos, a gente ainda não tem tantos trabalhos voltados para organismos aquáticos. Principalmente pesquisar essas doenças infecciosas, né, essas doenças que são zoonóticas, ela é importante porque a gente também consegue garantir toda uma cadeia, né, não só a cadeia terrestre, mas também a cadeia aquática. Até porque esses ambientes, esses animais, a gente trabalhou com 2 espécies de peixe, né, eu acabei não falando, que foi o jeju e a cara preto, que são espécies de peixe altamente consumível nessas regiões. Então, água doce, né? Isso, são peixes de água doce, que eles têm uma importância ali alimentar muito grande para aquelas comunidades. Então, a gente ainda não tem tantos trabalhos voltados para esses animais, voltados para essa cadeia. Então, entender como é que esses micro-organismos, seja eles de origem viral, de origem bacteriana, de origem parasitária ou fúngica, eles se comportam nesses peixes, é importante porque a gente consegue garantir aí um alimento seguro para essas comunidades, não só para a comunidade, mas para toda a população que faz o consumo de organismos aquáticos, né, de peixes, de camarão, de ostra, ou dentre outros. Então, garantir que esses animais estão chegando na mesa do consumidor seguros, sem nenhum tipo de doença, é importante. Muito bem, estamos conversando com a mestre em Ecologia e Conservação da Biodiversidade pela Universidade Federal do Maranhão, a Isabela Alves Paiva. Ela fala sobre a leptospirose em ambientes aquáticos, pesquisa vencedora do Prêmio FAPEMA 2024. Agora, essa pesquisa ela foi conduzida, como você falou, na comunidade de Ponta Bonita. Que procedimentos foram adotados para se chegar aos resultados que vocês alcançaram? A gente fez as coletas, como eu havia falado anteriormente, né? A gente já tinha contato com essas comunidades, então elas foram desde antemão muito abertas com a pesquisa. Então, para que a gente conseguisse levar os resultados, a gente desenvolveu uma cartilha, eu até adicionei ela na minha dissertação, trazendo uma linguagem mais acessível do que seria a leptospirose em peixe, como é que a gente pode estar evitando, até porque o período que a gente tem maior infecção, né, de leptospirose é nos períodos de enchente. Então, de janeiro a junho, que é o nosso período chuvoso aqui no nosso estado, é o período que se tem aí maior tendência à infecção do leptospirose. Então, pode tanto leptospirose humana quanto dos animais, é porque a gente tem uma presença de roedores, né, de ratos muito grande nesse período.
Acredito que a cartilha aqui, ela cabe nessa próxima pergunta, está ligada a essa próxima pergunta, que é de que forma que as pessoas elas podem se proteger desse problema, em especial as comunidades quilombolas. Essa cartilha traz informações nesse sentido? A gente traz informações desde a infecção, desde a transmissão, também os cuidados que, não só essas comunidades, mas a gente fala, é uma cartilha que ela é para o público em geral. A gente fala desde a parte da infecção, da transmissão, mas também de como que os cuidados que a gente pode ter com nossos utensílios, com alimento na hora que você vai manusear. Então, sempre lave os utensílios que você vai utilizar antes de colocar os alimentos. A água, sempre utilize água potável. Se não tiver um filtro, faça fervura. Até porque, como qualquer outro micro-organismo, né, a bactéria, ela tem um limite de temperatura. Então, temperaturas acima de 40 graus, 50 graus, a gente já consegue matar essa bactéria. Então, esse cuidado com os alimentos, esse cuidado com o manuseio também, não só nos alimentos, mas também no momento que você qualquer coisa que você esteja fazendo, sempre lave as mãos. Então, a gente traz dicas de como lavar as mãos, como cuidar do lixo, como cuidar do alimento. Agora, Isabela, em relação às perspectivas futuras, no sentido de seguir estudando essa temática? No momento, a gente deu uma parada, né? Eu estou no doutorado, só que a gente está estudando outra bactéria em peixes, mas a gente tem um interesse, sim, de continuar a pesquisa, entender principalmente, como eu falei, a questão dos sinais clínicos, né? A gente quer fechar o ciclo de como é que essa bactéria ela se comporta nos peixes, né? A gente já conseguiu comprovar que os peixes, eles são aí possíveis reservatórios para a bactéria, mas o que é que ela vai causar no peixe, né? Quais são os sintomas que o peixe vai apresentar? Então, é uma pesquisa que ela é demorada, até porque a gente é um experimento em ambiente controlado. Então, são pesquisas futuras, mas que a gente tem muito interesse, eu e a minha orientadora, né, a continuarmos e fechar mesmo essas informações da leptospirose em peixes. Recebemos no programa de hoje a Isabela Paiva. Ela trouxe informações do estudo desenvolvido ligado à leptospirose em ambientes aquáticos, pesquisa vencedora do Prêmio FAPEMA 2024. Isabela, muito obrigado pela sua participação aqui com a gente. Obrigada, eu que agradeço a participação. Agradeço o Ítalo também pela indicação. É muito bom divulgar a minha pesquisa. Então, eu sempre falo que essa pesquisa ela tem assim, é meu xodó, e através dela eu já consegui alcançar muitos voos. E então, divulgar o que a gente vem fazendo na UEMA é muito importante. Então, a gente ampliar a nossa rede de conhecimento, a nossa rede de contatos é muito importante. Então, eu agradeço o convite. A minha pesquisa realmente trouxe esse olhar mais crítico aí para os peixes, né? Então, de se trabalhar esses animais, trabalhar a doença nesses animais e assim garantir que toda a população tenha um alimento seguro e uma alimentação saudável. Muito obrigado. Até o próximo programa.